Olá pessoal, sou Rodrigo Barbati, estarei com você aqui conversando um pouquinho sobre conteúdos e temas de arquivologia. Esse conteúdo é comum em diferentes concursos e o nosso objetivo aqui é justamente auxiliar a sua preparação. Quando falamos, por exemplo, dos tribunais, encontramos arquivologia em vários conteúdos, não só em cargos de nível técnico, como também de nível superior. O objetivo aqui do nosso evento é apresentar para você esse conteúdo e os seus diferentes enfoques. Toda aula um tema, todo tema uma questão, para que você possa acompanhar o conteúdo. Além disso, você terá um material complementar com informações que auxiliem aí a sua preparação, certo? Então, sem delongas, vamos aí ao que interessa para você, que é falar um pouquinho do nosso conteúdo de arquivologia. Então, primeira coisa, qual é o nosso tema da aula de hoje? Anote aí, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos arquivísticos. Então, a arquivística e seus conceitos. É como começar, por exemplo, a mexer num equipamento eletrônico e precisar ler o manual. A arquivologia funciona assim em prova. Então você precisa saber o que significam certos conceitos. Por exemplo, o senhor falou que a sua aula é de arquivologia, mas aí está escrito arquivística. Pois é, arquivologia ou arquivística, a ciência dos arquivos. Esse é o nome inicial. Então estou dizendo para você o que é o conteúdo que você vai estudar. Então esse seria o primeiro ponto para você lembrar aí como referência. É interessante considerarmos aqui essa questão, porque a arquivística, ela como tema, dá um pouquinho de trabalho para o candidato em prova, porque justamente os avaliadores, as bancas que fazem os concursos, exigem de você o domínio de um grande vocabulário. Então, a nossa preocupação é mostrar, basicamente, o que seriam nos temas mais importantes, o vocabulário fundamental que você precisa dominar. Por exemplo, se eu estivesse ministrando aqui uma aula de direito para você, eu precisaria que você tivesse determinados conceitos relacionados ao direito que é necessário que você domine. Senão, como é que você responde a questão? A arquivologia é a mesma coisa. Nós temos aí uma série de conceitos que o avaliador precisa que você domine. Veja, se eu falo de direito, eu digo para você, o indivíduo foi roubado, furtado. Não tem diferença conceitual? Na arquivologia também há uma diferença entre documento, documento de arquivo, arquivo. São conceitos que você precisa dominar. Tá bom, professor, vamos ao que interessa aí. Então, primeira ideia para você, o que é arquivologia ou arquivística? Resumindo, é a ciência dos arquivos. É isso que você precisa saber. Nesse caso, e é importante você lembrar, que ela envolve uma série de princípios, técnicas e conceitos. Nos editais, em prova, é assim que cai para você. O avaliador quer princípio porque é uma ciência. Ciência tem suas regras, tem suas leis. As leis da física, as leis da arquivologia. Tem conceitos, significados, como também outras áreas têm. E tem técnica, porque você executa, você coloca em prática os conceitos. Em prova é isso que o avaliador quer. Princípios, conceitos e técnicas. No curso você virá isso. Ou verá, desculpe. Nesse caso, é interessante observar o que significa esses conceitos que eu vou trabalhar com você. Então, o primeiro deles, professor, que eu preciso dominar aqui, não me confundindo, né? Por favor. O conceito, como você vê, de arquivística. Se eu domino esse conceito, eu sei o seu significado. Então, é a ciência dos arquivos. Seria essa a primeira ideia para observar. Então, observe o conceito de arquivística ou arquivologia, como eu disse a você, fala um pouquinho de conjuntos, princípios, conceitos, técnicas que se relacionam a todas as atividades do cuidar de um documento. Então, da sua produção, da forma como você organiza esse documento, como você vai guardar esse documento em um local, como você preserva esse documento, como você utiliza, desde que você esteja em um arquivo. Essa seria a ideia para a gente observar. Muito bem. Pensando assim, já apresento para você o primeiro conceito para cair em prova. O que é um arquivo? Então vamos usar aí a definição da professora Marilena Leite Paz, dizendo para você aqui, uma das grandes especialistas da arquivologia brasileira, que o arquivo é um conjunto de documentos. Então veja, ela diz para você assim, olha, um arquivo envolve
uma acumulação ordenada de documentos. Os documentos acumulados ordenadamente. Sim, esses documentos foram gerados por alguém. E esse alguém guarda esses documentos para uso futuro. Essa é a característica fundamental. Esse é o ponto central da nossa conversa. O arquivo. Então você começa sabendo que o arquivo envolve um conjunto de documentos que alguém acumula ordenadamente, organiza isso de forma lógica para usar em algum momento. Essa é a ideia. Se eu penso assim como conceito, em prova o que o avaliador poderia perguntar? Algumas palavras que estão aqui relacionadas para você. Por exemplo, ordenação. Colocar em ordem. Então o avaliador pode perguntar para você sobre métodos de arquivamento, como você coloca em ordem o documento para poder utilizá-lo. São alguns aspectos. Se ele fala de acumulação, o que é acumular documentos para a arquivologia? É pegar os documentos que você produziu ou que alguém produziu e entregou para você e guardar. Então, a produção e recebimento de documentos é uma característica aqui que você observa. Só que arquivo não é só isso. Não é só o conjunto de documentos. O arquivo é o lugar. Como assim, professor? O arquivo pode ser, então, o local onde você guarda o documento. Então, não é apenas o conjunto de documentos. É o lugar onde você guardou. Então, digo para você, professor, se eu não estou errado aqui, quando eu falo de arquivo, eu lembro do conjunto de metais, mobiliários, é isso aí que o senhor está falando, aquele lugar gaveteiro, coisa assim, também faz parte. Mas pode ser o prédio, pode ser a estrutura. Então, se você vai, por exemplo, ao Arquivo Nacional, que fica no Rio de Janeiro, um prédio monumental do século XIX, onde a documentação está lá, aquilo é o arquivo. Lá dentro eu encontro estantes, armários, gaveteira, aquilo também é o arquivo. Os documentos, o conjunto de documentos, arquivo. Então o conceito arquivo serve para várias definições e explicam basicamente o sentido aqui da arquivologia e de suas características. Ou seja, eu tenho um elemento fundamental. Arquivologia, ciência dos arquivos. O que é o arquivo? Arquivo, instituição, local, mobiliário, uma instituição também, conjunto de documentos acumulados ordenadamente por alguém, para uso futuro. Essa é a ideia. Na sua casa tem um montão de arquivos, tenho certeza. Alguns virtuais, outros concretos, mas arquivos. Eu guardo numa pasta lá os documentos da minha formação. O certificado de conclusão do ensino fundamental, médio, superior. Tá ótimo. Aquilo é arquivo. Esses documentos. Você guarda por algum motivo, para provar a sua escolaridade. Então é uma característica. Desde que você lembre essa função, essa finalidade. Muito bem, professor. Mas em prova, o avaliador pode usar de um artifício que eu diria interessante para dar trabalho para o candidato. O quê? É justamente dizer o que não é arquivo e pedir em prova. Olha, se arquivo é isso, que outros tipos de lugares ou instituições que guardam documentos, por que não são chamados de arquivos também? Exemplo, uma biblioteca. Uma biblioteca não é um arquivo, eles são diferentes. São tão diferentes que existem duas ciências, a arquivologia e a biblioteconomia, cada um com suas atribuições. Então esse é um ponto para você lembrar. Primeiro tópico para a gente lembrar, conceito de arquivo. Você viu aqui. Agora, o que não é arquivo? Seria essa ideia para a gente destacar. O arquivo não é, por exemplo, biblioteca. E por que não é? Dá uma olhadinha o que é biblioteca. Está aí para você observar. Quando eu falo em biblioteca, é algo que não foi produzido pela instituição, que pode ser utilizado para consulta, mas não foi ela que produziu. Então, esta é a primeira grande diferença em relação ao arquivo. O arquivo foi produzido pela instituição. Como assim, professor? Sim, uma empresa, você tem arquivos que foram produzidos por você ou alguém produziu para você em função de algum motivo. Na biblioteca, não. A biblioteca não escreveu os livros que tem lá. Essa é a diferença fundamental. Ela comprou, alguém doou, ela trocou com outra instituição. Então, essa é a característica fundamental. Preciso lembrar disso, professor, em prova? Precisa. Então,
Qual é a palavra mágica que vai diferir um arquivo de uma biblioteca? Ela tem nome e se chama coleção. Então, em biblioteca tem coleção. Em arquivo, desculpe a redundância, tem arquivo. Arquivo tem arquivo. Ou seja, o arquivo foi produzido ou recebido pela própria instituição. Esse é um ponto para você lembrar. Arquivo, eu produzi, ou produziram e me entregaram. Na biblioteca, não. Há uma característica que diferencia as duas. Na biblioteca, a acumulação é artificial. No arquivo é natural. Essa é a primeira ideia para você lembrar. Muito bem. Uma outra instituição muito parecida, sim, e que também pode ser lembrado para você, é um museu, que também guarda coisas, guarda documentos, guarda objetos, que também não é arquivo. Espera aí, professor. Sim, a mesma história. Se tem a arquivologia, tem a museologia. Cada instituição representa e tem uma ciência que a estuda e a explica. A ciência dos museus, a ciência dos arquivos são diferentes. Por quê? É a mesma história. Quando eu olho um museu, ele tem uma outra característica. Olha lá, objetos, peças de valor cultural. Isso não tem no arquivo? Não. O arquivo tem documentos que foram criados, produzidos para cumprir uma finalidade geralmente administrativa. Então, produzir documentos. Exemplo. Todo ano, milhões de pessoas no Brasil fazem a declaração do imposto de renda. Tem que pegar aquele monte de documentos, organizar em um arquivo e enviar à Receita Federal. A Receita Federal recebe aqueles documentos e os guarda ordenadamente. Antes mandava-se fisicamente, hoje se manda por meio eletrônico, mas não deixam de ser arquivos, que são produzidos por uma finalidade fiscal. Veja, é diferente de um museu, de uma biblioteca, onde isso não ocorre. Então, um detalhe aqui que você pode considerar nessa questão e que seria interessante, então, você observar nesse processo. Então, professor, museu, biblioteca, são instituições que têm uma natureza cultural. Basicamente é isso que você vai lembrar. Cultural, educativa, científica. Ótimo. Professor, o arquivo, veja comigo aqui, tem uma outra finalidade. Que finalidade seria essa, professor? Os seus documentos têm um outro valor, um valor administrativo para a administração, para aquele que administra e organiza. Veja a diferença entre esses dois temas que vão compor as características dos arquivos. Então, para nós, é interessante você observar esse aspecto. Então, nós vamos enfatizar essa diferença. Biblioteca e museu é valor cultural, é coleção, uma outra ideia, não é? Toda vez que associarmos a esse tipo de questão, você precisa lembrar, aqui tem coleção. Aqui tem arquivo. É o contraponto. No arquivo não tem coleção, essa é uma característica. Lá tem um conjunto de documentos que eu chamo de arquivo. O arquivo instituição tem arquivos. Uma biblioteca, um museu tem coleções. Então isso você também pode lembrar como referência ou como característica da organização desses documentos. Muito bem. Falamos tudo aí que interessa, professor? É esse o foco que vai identificar a natureza e a diferença? Sim, como conceito fundamental, que era o objetivo da nossa aula de hoje. Falar para você o que é um arquivo e o que ele não é. Isso eu pude mostrar para você nesse nosso evento. Muito bem. Quando você diz isso para mim, coloca um ponto importante, né, professor? Que eu preciso saber como isso vira pergunta de prova. Sim, sem dúvida. É importante lembrar. E a primeira coisa que eu vou fazer, olha, vê o exercíciozinho que eu separei para você. Estamos pegando uma questão da Fundação Carlos Chagas de 2015, do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, para o cargo de técnico judiciário. Então veja o que a banca disse. Ao contrário dos documentos de biblioteca, os documentos de arquivo. Veja, foi a banca que decidiu perguntar para você qual a diferença entre documento de biblioteca e documento de arquivo.
Então ela começou propondo essa questão para você. E aí ela diz assim, os documentos de arquivo são o quê? São adquiridos e colecionados em razão dos assuntos de que tratam e estilos em que são redigidos? Veja, ele falou de aquisição e coleção. Ah, peraí, coleção é coisa de biblioteca, professor. Então, essa primeira alternativa aqui para você já não serve porque, ó, coleção é coisa de biblioteca, mas ele quer saber o que é arquivo. Então, isso aqui não me serve. Muito bem. São resultados das atividades desenvolvidas por instituições e pessoas que dependem de suas funções. Administração, função administrativa. Está aí a resposta do seu exercício. Contém apenas informações de caráter histórico, trazem assinatura de personagens famosos. Isso eu posso encontrar, por exemplo, em documentos históricos, em coleções. Não, isso não é arquivo. Interessam exclusivamente ao pesquisador e à produção de trabalhos científicos ou acadêmicos. Isso é coisa de biblioteca, de museu. Apresentam-se em folhas avulsas, manuscritas, datilografadas ou digitadas em exemplares únicos, não necessariamente, senão não teria arquivos digitais, documentos eletrônicos, né? Tem lá o e-mail, banco de dados. Então também não posso afirmar. Mas posso afirmar com certeza que um arquivo é resultado das atividades que alguém desenvolve no desempenho de suas funções. Então, professor, o que eu tinha que responder nessa pergunta? Eu tinha que responder o que está proposto para você aqui, B de bola. É essa a resposta que você tinha que mencionar. Tá bom? Para eu concluir, quer saber um pouquinho mais? Está aqui para você a indicação do Dicionário do Arquivo Nacional sobre termos arquivísticos. Você consegue ele no site do Arquivo Nacional, do Conselho Nacional de Arquivos. Quer ver mais exercícios? Tem o nosso livro aqui que possa te ajudar. Falei da professora Marilena Leite? Também está aqui. Então seriam esses os referenciais teóricos para a nossa conversa. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.